Pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que para a gente poder escolher as nossas bases de dados, como eu tenho essa lista aqui, a gente tem que ter acesso a essas bases de dados. Não é só digitar lá na nossa barra de busca que ela vai aparecer. Então, o que a gente tem que fazer? Uma sugestão que eu dou aqui no site da biblioteca da FCM, da Unicamp, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, você consegue acessar essa parte aqui de bases em saúde. E aí aqui você vai saber cada base de dados, o que ela traz, e se você clicar, você vai conseguir ter acesso através da Unicamp, né, que paga o acesso aos artigos dessas bases. Então, eu sugiro que venha por esse caminho aqui, clicando nos links para a gente escolher as nossas bases, tá? Então eu já defini as minhas bases. Eu vou começar pela Web of Science, que ela é a mais parecida com o PubMed, tá? Então eu cliquei lá no link, tá? Que estava aqui da Web of Science, aqui, ó. E aí abriu a página. E aí eu vou lá em pesquisa, tá? Antes disso, eu quero só mostrar uma organização que eu tenho aqui para vocês. Olha só, para a Web of Science, eu já sei que ela não trabalha como o PubMed com as aspas em volta das palavras. Então precisa ser parênteses. E além disso, ele também não vai entender o MH do mesh, os subheadings. O que eu vou usar? Eu vou usar esse TS, tá? Para essas palavras todas. Então é um pouquinho diferente, mas percebam que todas as palavras eu coloquei exatamente da mesma forma, com as mesmas combinações de and e or que eu tinha usado antes. A única diferença é que eu troquei as tags, né, de mesh, subheading, tab, para, nesse caso aqui, sempre o TS. Sempre. Ele não vai ter outra opção no Web of Science, infelizmente. Então fica um pouco mais aberta a minha busca, tá? E a mesma coisa para o outro grupo de palavra-chave. E no Web of Science eu não consigo selecionar o tipo de estudo também. Ele não me dá essa opção. Então eu vou fazer só a busca com isso daqui. E essa separação em relação aos tipos de estudos eu vou ter que filtrar depois manualmente, tá? Então lá no Web of Science eu posso simplesmente montar aquele cabeçalho que eu mostrei para vocês, vir na pesquisa, inserir todo o cabeçalho aqui. Acabei não explicando para vocês, mas o TS significa tópico, tá? Como se fosse um assunto, né? E aí, colocando a busca aqui, aí eu vou clicar em realizar a busca e essa busca vai me aparecer aqui como eu já acabei fazendo. No caso, eu fiz em duas partes. Eu fiz o primeiro grupo de palavras-chave, o segundo grupo de palavras-chave. Você percebe que quando eu isolo só tudo que é de manguito, rotador e cirurgia, eu tenho mais de 4.000 estudos, né? E quando eu vou falar de enxerto, mais de 162 mil estudos. Agora, estudos que combinem esses dois termos, aí eu caio para 279. Então, é essa parte aqui que eu vou utilizar, né? Então, eu abri a minha busca aqui. E aí, esses artigos eu vou salvar como aqui, ó, exportar para outros formatos de arquivo, da mesma forma que eu salvei os do PubMed, tá um pouquinho lenta a internet, mas ó, vou selecionar o registro. Eu sempre busco o registro completo, porque isso facilita o uso lá no software. Formato BibTeX, que é o que o Mendeley entende, no caso que eu vou usar o Mendeley, e exportar. Apertando exportar, ele vai baixar o download aqui, e aí depois é só adicionar ao nosso software para remover as duplicatas junto com os demais. Outra base de dados que eu costumo usar é a Embase. A Embase é uma das mais difíceis. Por quê? Porque ela não tem os mesmos descritores que o PubMed. Então, todos esses descritores aqui, eles vão ter que ser testados na Embase. Como que eu faço isso? Eu vou nessa parte aqui da Embase, no Entry Terms, e aí eu preciso colocar o termo aqui. Então, por exemplo, vamos abrir lá, igualzinho que tinha aqui no PubMed, que era o Rotator Cuff. Eu vou jogar na Embase e vocês vão ver se ele tem esse termo ou não. Ele já sugeriu outro aqui, ó, Rotator Cuff Injury. E se você olhar a lista inteira, ele só tem Rotator Cuff Injury. Então, ele não tem o Rotator Cuff sozinho,
tá? E aí eu sempre clico, dou uma olhada, o que vem dentro do Rotator Cuff, se eu posso usar alguma outra coisa mais específica, ou voltar um pouco para trás para algo mais abrangente. Ele sugere usar o termo como explode, que significa que ele não precisa ser exatamente o foco do artigo, mas ele vai estar presente nesse artigo que eu estou buscando, então fica bem abrangente. E aí eu sei que eu vou usar essa palavra, então como vocês podem ver aqui, diferente do Rotator Cuff do PubMed, na Embase eu tenho esse Rotator Cuff Injury e eu vou usar o XP por causa do Explode que ele sugeriu, tá? E aqui, como vocês podem ver também, eu tenho uma aspa única, né? Diferente do PubMed que é dupla, porque é o padrão da Embase. Então eu vou fazer isso com todos os termos, vocês podem perceber que reduziu bastante aqui na Embase ó, o número de termos comparado com o do PubMed. É normal, porque a Embase tem outros tipos de palavra-chave, inclusive mais específicas, como por exemplo aqui, no PubMed eu tinha só artroscopia, por exemplo, e aqui eu consigo ter artroscopia específica de ombro. Então já é alguma coisa que eu ganho em especificidade que é útil para mim. Porque eu não quero artroscopia de joelho, por exemplo, mas no PubMed eu tinha que fazer de forma aberta, porque eu não tinha opção. Então aqui eu consigo fazer mais específico o que eu quero. E aí, fazendo isso, mesma coisa, eu vou lá na busca da Embase. Aqui eu preciso inserir palavra por palavra, de um em um, tá? E aí eu vou para o histórico resultados, onde eu salvei só para vocês verem já tudo pronto, né? Eu fiz uma busca separando por OR, um tipo de palavra-chave, outra busca separando por OR. Esse aqui, o Orthopedic Surgery, eu juntei com o Rotator Cuff, né, com o END, então todos esses ORs com o END do Rotator Cuff, como você pode ver aqui, ó, que virou essa hashtag 4. E aí depois disso eu combinei tudo isso, chegando em 132 estudos, tá? Desses 132 estudos, na Embase, uma coisa legal é que a gente consegue vir aqui no Sources e eu consigo selecionar só o que é da Embase mesmo, excluindo já o que é do Medline, tá vendo? Então eu deleto esse daqui, fico só com 43, então eu consigo filtrar um pouquinho mais, né, e ter menos trabalho depois com a minha leitura, porque isso aqui, teoricamente, já vai vir o que me interessava da forma mais específica possível, eu já coloquei no PubMed. Então aqui vem só os artigos da Embase. E aí a mesma coisa para eu exportar. A Embase ela dá um trabalho, às vezes ela trava. Vou tentar mostrar para vocês aqui, mas pode acontecer de travar. Faltou selecionar. E aí eu seleciono o formato novamente, já tá, ó, RIS e exportar. E no meu caso aqui, ele começou a fazer o download, mas ele tem travado, então eu nem vou esperar ele terminar para vocês verem, mas muitas vezes trava e tem que fazer de novo. A Scopus também vai ter uma forma diferente de abordar o tópico. Então aqui eu coloquei título, abstract e keywords para as mesmíssimas palavras que eu tinha no PubMed. Então, os descritores do PubMed, eles são os mesmos da Web of Science, eles são os mesmos da Scopus, eles são os mesmos da Cochrane. A única coisa que muda é como eu vou dar as tags para eles, tá? Mas eu vou usar as mesmas palavras. Então, na Scopus eu uso esse título Abstract Keywords, dessa forma como está aqui. Replico isso para o outro grupo de palavra-chave, também não tenho a opção para o tipo de estudo controlado. Combino tudo isso e aí jogo lá na busca, na pesquisa, e aí ele me traz os resultados como está aqui. Nesse caso aqui, na Scopus, eu ainda posso vir para o tipo de documento também, se eu quiser, já que eu não consegui filtrar só os artigos. Ele não está me mostrando, mas acho que é porque eu já selecionei aqui. Aqui, inicialmente, eu tinha a opção de selecionar só artigos, só revisões, só procedimentos, guidelines, né? Como eu não queria aqueles outros tipos, eu selecionei só os artigos. E aí ficaram esses 360, que da mesma forma eu vou exportar, salvar o arquivo. Normalmente na minha organização aqui
vou dar o título, quantos artigos vieram na minha busca, a data que eu realizei e o título desse arquivo. A mesma coisa para Cochrane, então também vou ter que colocar cada uma das combinações dentro das barrinhas. Para Cochrane, esse título Abstract Keywords ele vem depois desse formato aqui. Também uso aspas duplas como PubMed. Então usei exatamente as mesmas palavras dos dois grupos e combinei tudo isso lá nas barrinhas, como vocês podem ver. Aperto continuar, cheguei em 31 estudos. Desses 31, 30 eram trials, né? E um era revisão. Eu só quero os trials porque eu vou fazer uma meta-análise, então revisão não vai ser útil para mim, preciso de dados originais mesmo. E aí aqui vou exportar as referências citadas da mesma forma, certo? Então, esse foi um exemplo bem rápido aí para essas bases de dados. Qualquer dúvida podem perguntar, que eu estou à disposição, pessoal. A duplicata é bem simples, remover as duplicatas usando o Mendeley. Então, eu pego esse software que está aqui, venho em criar pasta. Aqui eu já tenho um exemplo criado, que é essa pasta chamada Rotator Cuff. E aí eu vou só arrastar esses arquivos aqui que eu criei em cada uma das bases de dados. Então, normalmente, só para confirmar, eu jogo o arquivo, espero ele carregar. Quando ele carrega, eu seleciono tudo e confiro se tem 30 aqui, como era para ser. Eu até dou o nome já com o número correto para ficar mais fácil de conferir. Caso esteja certo, eu deleto e insiro o próximo, por exemplo, aqui o PubMed, para conferir se sempre o número tá certo. Por quê? Porque se eu jogar todos eles juntos, ó, tá certo, 21, então já vou deletar. Se eu jogar todos eles juntos de uma vez, vocês vão ver que a conta não vai dar certo, a soma exata que deve dar. Então vamos supor que eu conferi todos eles, removi, aí sim eu vou jogar todos eles juntos numa mesma pasta. Esse aqui tá repetido, então não vou jogar aquele. E aí, depois que eu terminar de inserir todos, eu vou remover outras duplicatas. Por quê? Porque quando eu fui jogando eles aqui, automaticamente o Mendeley já removeu. E é por isso que o número não bate. Se você colocar todos aqui, você vai ver que não vai bater desde o início com o valor total da somatória de cada base de dados. Então, agora que todos foram baixados no software, aí é que eu vou vir aqui em ferramentas, checar duplicatas, e aí ele vai me dar só 3 duplicatas, porque a maioria, quando ele tem certeza que todos os critérios, todas as características dos abstracts já estavam batendo um com o outro, ele já remove. Então aqui ele tem a quantidade de confidência mesmo de cada artigo ser duplicata do outro, tá? Então, normalmente tá em ordem crescente, aqui são muito poucos para vocês terem um bom exemplo, mas poderia vir até uns 30, 40 duplicados, por exemplo. Vocês vão ver que a barrinha vai sempre diminuindo. Ele sempre coloca do mais chance de ser duplicata para menor chance de ser duplicata. E aqui, então, como eu vou confiar nele, eu vou colocar para remover a duplicata. E agora eu já não tenho mais nenhuma duplicata, então tudo que me sobrou aqui, esses 548 estudos, são todos um diferente do outro e aí eu posso começar a minha triagem. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, não é tão simples assim fazer uma busca, mas eu dei algumas dicas que eu acho que já são suficientes para vocês começarem a tentar sozinho. Outras dicas que eu poderia complementar seria cadastrar o protocolo da busca de vocês em bases como o Próspero, por exemplo, que auxilia aquele pesquisador que está iniciando na revisão sistemática e entender tudo o que ele precisa pensar para realizar a sua busca. Além disso, quando a gente faz uma busca no PubMed, por exemplo, se ela dá errado, se eu coloquei um parênteses a mais ou alguma palavra que não existia, algum erro de digitação, o próprio PubMed vai mostrar para a gente esses erros. Então, tentem se aproveitar dessas ferramentas da melhor forma possível para facilitar o trabalho de vocês. Faça, corrija, refaça, leia de novo e assim vocês vão conseguir construir a própria busca de vocês para dar início à revisão sistemática.
Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de qualquer ajuda, pode pedir por e-mail ou deixar mensagem aqui no canal. Até a próxima!